Nosso evangelho de hoje é Lucas 4, de 31 a 37. Hoje é dia de São Gregório Magno. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e ele sai." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Primeiro dado importante nesse texto é a informação de que Jesus ensinava nas sinagogas. No caso do texto acima, esse ensinamento deu-se em Cafarnaum, importante centro comercial. Ele é o mestre por excelência, ensina certamente sobre o reino de Deus, sobre a vontade do Pai, sobre a misericórdia divina, sobre o não seguimento à lógica da exploração do outro, a mentalidade da concorrência desumana, do individualismo, do uso da fé e da boa intenção das pessoas para uso pessoal, interesses individualistas e indiferença para com Deus. Jesus ensina, nesse ambiente, a importância de uma vida leal, desprendida de tudo, solidária, disponível e aberta à ação do Espírito de Deus. No seu ensinamento, o ser humano tem valor enquanto imagem e semelhança de Deus. A liberdade levada a sério e a dignidade é valorizada. Jesus ensina que não existe riqueza que torne alguém mais importante que outro, mas que todos, tendo riqueza ou não, estudado ou não, sadio ou doente, negro ou branco, feio ou bonito, todos têm a mesma dignidade enquanto seres humanos. Ninguém é mais importante para Deus por ter ou ser alguma coisa, pois o fato mesmo de serem criaturas de Deus, chamadas a serem filhos no Filho, Jesus Cristo, já diz tudo sobre sua dignidade. Jesus falava com autoridade. Isso significa que ele tinha consciência de sua identidade de filho, de sua missão e do modo como exercê-la. Ele sabia que sua vida e suas palavras são a única estrada da salvação, o único caminho para o Pai, para a realização da humanidade. Nos seus ensinamentos, deixou claro o desacordo entre o pensamento de Deus e a atitude dos representantes de Israel, que já não convenciam ninguém porque exploravam o povo em benefício próprio. Também evidenciou a contramão da política partidária desumana e mostrou ao povo que a lógica econômica, principalmente usada por corruptos, só favorece ao jogo de interesses de governantes e de ambiciosos, tratando os mais fracos como escravos, seres de segunda categoria ou quase nada. Jesus inverte essa situação, ensinando a todos a lógica do serviço, do que tem mais poder fazer mais, doar-se mais, ser melhor na prática do bem. Em suma, todos servindo, pondo em prática a reciprocidade do amor. Diante disso, todos ficavam realmente admirados, porque ninguém nunca falou desse jeito, jamais alguém teve tanta clareza e ainda ninguém deu tamanho testemunho do que acreditava e ensinava na forma de amor, verdade e confiança absoluta em Deus. Esse é o momento que provoca a reação do demônio, que percebe a presença
do Filho de Deus, da libertação humana, da vitória sobre o mal. Jesus combate a raiz do mal não somente na sociedade de modo geral, mas também no coração do homem. Pois ali, quando não se é convertido, se encontra a raiz do mal tanto para o sujeito quanto para a sociedade. Ao expulsar o demônio, Jesus manifesta sua autoridade também sobre o mal. De fato, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Mateus 28, 18. Significa que ele é o Senhor, o libertador, o Salvador, proclamado depois da Páscoa. A pessoa de Jesus na história é já a derrota de Satanás, pois ele age de modo eficaz e com força, não uma força segundo o entendimento humano, mas a força do Espírito de Deus. Olha, escuta bem, a presença de Jesus muda tudo. E ali naquele momento, o que é que ele diz ao inimigo? Cala-te e sai dele. Pois bem, Jesus deixa claro que quem pode dizer algo sobre ele é o Espírito da verdade, o seu Espírito, que age nele e na sua igreja. Não é qualquer espírito, não é o homem psíquico, não é quem está dominado por um sopro contrário àquele que é de Deus. Não. Quem deve falar sobre ele é quem tem o Espírito de Deus. Os discípulos totalmente voltados para Jesus e cheios do Espírito Santo são os responsáveis pela revelação da verdade sobre Jesus. As palavras do demônio são ilusórias, enganadoras, lisonjeáveis e falsas. As trevas não podem revelar nada da luz. Portanto, calem-se todos os seguidores da carne, os também chamados psíquicos, 1 Coríntios 2,14, seguidores da lógica do mundo. Todos os que dizem que Deus não existe, aqueles que só buscam a si mesmos, todos os que se tornaram discípulos de Satanás, vivendo no mundo de mentiras, indiferença religiosa, ateísmo e corrupção, de modo geral. Por outro lado, ergam-se os filhos da luz, homens e mulheres espirituais, 1 Coríntios 2,15, fascinados por Deus, totalmente voltados para Ele, abertos ao Espírito do Senhor, pessoas capazes de renunciarem a tudo por causa do reino anunciado por Jesus Cristo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.